Feche os olhos por um instante e imagine sua mente sendo bombardeada por pensamentos que você não consegue controlar. O coração dispara, mesmo quando tudo ao redor parece calmo. É como se você carregasse um fardo invisível que aperta seu peito, que rouba a leveza da sua alma e apaga qualquer resquício de alegria. Você já se sentiu assim? Como se estivesse preso dentro de si mesmo, lutando contra uma ansiedade que insiste em não te deixar? Ela se instala como uma nuvem escura, sempre presente, como se nunca fosse embora. Um ciclo que se repete dia após dia, te deixando exausto e preso. Você ora, mas parece que o céu está em silêncio. Lê a palavra, mas sua mente não consegue se aquietar. Tenta confiar, mas no fundo, ainda sente medo. E é nesse lugar que Jesus fala com você. Há algo bem aí dentro que está impedindo você de viver a paz que Ele prometeu. E poucas pessoas entendem o que é. Mas e se eu te dissesse que existe uma chave esquecida, um princípio espiritual que foi encoberto por séculos, mas que pode libertar você de vez desse cativeiro emocional? O mundo vai tentar te convencer de que essa ansiedade é parte da sua identidade, que é algo com o qual você terá que aprender a conviver. Mas, e se isso for uma mentira cuidadosamente plantada? E se Jesus já tiver deixado um caminho claro, e a única coisa que faltava era você enxergar? A realidade é que milhares de pessoas vivem atormentadas por dentro, não porque são fracas, mas porque não conhecem o que Jesus revelou sobre essa batalha. E é isso que você vai descobrir agora. Só que antes de seguir adiante, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Você está pronto para essa verdade? Porque uma vez que você ouvir o que será revelado aqui, sua visão sobre a ansiedade nunca mais será a mesma. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de fé que passaram por crises semelhantes. Pedro afundou nas águas quando deixou o medo dominar. Marta se perdeu nas tarefas e preocupações, esquecendo de olhar para o essencial. Elias, mesmo sendo um profeta poderoso, se isolou em uma caverna, tomado por um desespero profundo. A ansiedade sempre tentou silenciar aqueles que carregavam um propósito. E talvez agora você esteja exatamente nesse ponto. Você já tentou tantas coisas, métodos, terapias, estratégias para acalmar a mente. Mas quando a noite chega e o mundo silencia, a inquietação permanece. O coração continua pesado, a mente continua acelerada. O ciclo não se quebra. Mas e se eu te dissesse que essa luta não é só emocional? Que há raízes espirituais por trás dessa aflição? Sim, existe uma razão mais profunda para esse vazio. E existe também um caminho que leva à paz verdadeira. Mas essa paz não se encontra nas soluções do mundo. Ela está escondida numa verdade que poucos buscam. Uma verdade que Jesus revelou, mas que muitos ignoraram. Por isso, eu te peço, não saia desse vídeo agora. O que você está prestes a ouvir pode ser a resposta pela qual você tem orado há tanto tempo. Você não chegou até aqui por acaso. Deus te guiou até essa mensagem, porque Ele quer libertar você dessa prisão silenciosa. Mas agora, a escolha é sua. Você está disposto a ouvir até o fim? Está pronto para romper com esse ciclo de ansiedade e entrar num novo tempo? Então fique comigo, porque o que vem agora pode marcar o início de uma nova caminhada. Respire fundo e permita que essa palavra entre no seu coração. Jesus está te chamando. Ele quer revelar algo que pode transformar completamente a forma como você tem enfrentado essa batalha interna. Mas antes de continuar, eu preciso te perguntar com toda sinceridade: você realmente deseja ser livre disso? Está pronto para acolher uma verdade que pode mudar tudo? Se a resposta for sim, escreva agora nos comentários: Jesus, eu estou pronto. Declare isso com fé. Há poder quando falamos com a boca aquilo que cremos no coração. Esse simples ato pode ser o primeiro passo de uma libertação profunda. E se essa mensagem já começou a tocar você, curta este vídeo como um sinal de fé. Cada curtida ajuda essa palavra a alcançar outras vidas que também estão travando essa guerra silenciosa. Pessoas que nesse exato momento estão precisando de uma resposta do céu. E talvez você seja o instrumento que vai levar essa esperança até elas. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. Porque aqui
Nós revelamos verdades espirituais que raramente são ditas, mas que têm o poder de transformar completamente sua vida com Deus. Jesus revelou algo muito importante sobre essa luta que você enfrenta, algo que poucos perceberam, e você precisa ouvir antes de sair desse vídeo. Porque há uma chave escondida na palavra de Deus, um ensinamento que pode te libertar completamente. E nós vamos mergulhar nessa verdade agora mesmo. Mas antes, eu preciso te perguntar, você já se sentiu sobrecarregado como se sua mente nunca descansasse? Como se houvesse um peso constante no seu coração? Porque se sim, você precisa ouvir o que aconteceu com Marta e como Jesus revelou algo que pode mudar completamente a sua vida. O dia estava quente, o sol iluminava a casa onde Marta e Maria moravam, mas dentro dela algo mais ardia, a inquietação de um coração sobrecarregado. Marta andava de um lado para o outro, limpando, organizando, cuidando de cada detalhe. O mestre estava ali. Jesus havia entrado na sua casa, mas sua mente estava longe, afundada em uma tempestade de preocupações. Ela queria agradar, queria que tudo estivesse perfeito, queria fazer tudo sozinha. Seu coração estava inquieto, ansioso, preso a um ciclo de obrigações que nunca acabavam. E no meio de toda essa agitação, Marta olha para Jesus e reclama: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Mas o que Jesus responde muda tudo. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária. Lucas 10, 41, 42. Jesus fala com você. Quantas vezes você tem vivido como Marta? Cansado, sobrecarregado, tentando carregar tudo sozinho, buscando dar conta de tudo e esquecendo a única coisa necessária. Sua mente não descansa, porque está sempre preocupada com o próximo passo, com o que precisa ser feito, com o que pode dar errado. Você sente o peso da ansiedade no peito, como se estivesse sendo sufocado pelas responsabilidades, pelo medo de falhar, pela sensação de que nunca é suficiente. Marta tinha Jesus diante dela, mas sua mente estava tão agitada que ela não conseguia enxergar a paz que ele trazia. E talvez seja exatamente assim que você está se sentindo agora. A verdade é que muitos acreditam que a ansiedade é apenas um problema emocional, mas e se eu te dissesse que existe algo muito mais profundo acontecendo? Que essa inquietação constante não é apenas resultado do seu cotidiano corrido, mas uma estratégia para te afastar daquilo que realmente importa? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Marta. Ela não percebeu, mas sua ansiedade a impediu de estar plenamente na presença de Jesus. E quantas vezes isso acontece com você? Você ora, mas sua mente está em outro lugar. Você lê a Bíblia, mas as preocupações falam mais alto. Você tenta descansar, mas seus pensamentos não param. A ansiedade tem te roubado a paz e você nem percebe. E o que Jesus disse a Marta? Uma só coisa é necessária. Uma, não várias. Não uma lista interminável de tarefas. Não uma série de preocupações que você precisa resolver. Apenas uma coisa. Mas o que é essa única coisa? Marta estava ocupada demais para perceber. Mas Maria entendeu. Enquanto Marta se agitava, Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo sua voz, recebendo sua palavra. Marta achava que precisava fazer algo para merecer a atenção de Jesus. Mas Maria compreendeu que a verdadeira paz não vem do que fazemos, mas de onde escolhemos estar. E aqui está o segredo. Você tem passado mais tempo sendo Marta ou Maria? Sua mente tem vivido na agitação ou na presença de Jesus? Jesus fala com você. A ansiedade te faz acreditar que tudo depende de você. Que se você não estiver no controle, tudo vai desmoronar. Que se você não se esforçar o suficiente, nunca será aceito. Mas isso é uma mentira. A única coisa necessária é estar com Jesus, confiar nele, descansar nele. Mas descansar não significa ser passivo. Descansar em Deus é um ato de fé, é um posicionamento espiritual, é escolher entregar as preocupações antes que elas dominem sua mente. É entender que você não precisa carregar esse peso sozinho. Agora eu te pergunto, será que sua ansiedade não está te afastando de Deus?
Será que, assim como Marta, você está tão preso às exigências do dia a dia que esqueceu o que realmente importa? Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: Jesus, eu escolho descansar em Ti. Declare isso agora mesmo. E se essa mensagem já tocou seu coração, curta este vídeo, porque cada curtida faz com que essa palavra alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo sobre a ansiedade que poucas pessoas perceberam, e quando você entender, tudo vai fazer sentido. O que aconteceu com Marta é apenas o começo. Agora vamos falar sobre um outro tipo de ansiedade, aquele medo paralisante do futuro. Porque Jesus fala com você. Há algo que está te impedindo de confiar verdadeiramente. E quando você entender isso, sua vida nunca mais será a mesma. O sol escaldante queimava a areia do deserto. O vento seco soprava entre as tendas, trazendo consigo o cheiro da poeira e o eco das vozes inquietas. O povo de Israel caminhava há semanas, mas a fome e a incerteza sobre o futuro corroíam suas almas mais do que o calor castigava seus corpos. Os olhares eram de medo, os corações de dúvida. Eles haviam sido libertos da escravidão do Egito. Mas será que Deus realmente cuidaria deles no deserto? A insegurança sobre o amanhã se transformou em murmuração, e eles se voltaram contra Moisés, dizendo: Antes tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão até fartar. Êxodo 16:3. Eles estavam livres fisicamente, mas ainda eram escravos da ansiedade. Jesus fala com você. Quantas vezes você já se sentiu assim? Olhando para o amanhã com medo, sentindo-se preso no deserto da incerteza, duvidando se Deus realmente proverá? Você se preocupa com o que está por vir, com o que pode dar errado, com o que você não pode controlar. Seus pensamentos te levam a cenários negativos. Você tem medo de não ter o suficiente, medo de fracassar, medo de perder o que conquistou. E esse medo te paralisa, te impede de confiar, te prende no ciclo da ansiedade. O povo de Israel não percebeu, mas a ansiedade deles não era sobre o alimento. Era sobre a falta de fé no Deus que os havia libertado. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Você já se perguntou por que se sente assim? Por que a incerteza te angustia tanto? Será que é realmente falta de fé? Ou há algo muito mais profundo acontecendo? O medo do futuro é um ataque silencioso, uma estratégia para te manter preso em um estado de preocupação constante, onde sua mente está sempre antecipando problemas que talvez nunca aconteçam. O inimigo sabe que, quando você está ansioso, você perde o foco. Você deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para os cenários que sua mente cria. E quando você faz isso, você se torna vulnerável. Foi exatamente isso que aconteceu com os israelitas no deserto. Eles estavam tão focados na falta que se esqueceram do Deus que proveu o livramento no Egito. Mas Deus, em sua misericórdia, respondeu ao clamor deles de uma maneira que poucos entendem até hoje. Ele enviou o maná, o pão do céu, mas havia uma condição. Eles deveriam pegar apenas a porção necessária para cada dia. Nada mais. Se tentassem armazenar para o dia seguinte, o maná estragaria. Por quê? Porque Deus queria ensinar o princípio mais poderoso contra a ansiedade. Confiar nele um dia de cada vez. Jesus fala com você. O problema não é o que te falta, mas onde está a sua confiança. Você tem vivido esperando pelo maná de amanhã antes de agradecer pelo maná de hoje? Você tem tentado controlar o futuro em vez de confiar no Deus que já está lá? Jesus falou sobre isso séculos depois. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6:34. Mas você tem vivido essa verdade ou tem carregado o peso de um futuro que ainda nem chegou? Você tem confiado na provisão diária de Deus ou tem tentado garantir sozinho que nada falte? A ansiedade quer te fazer acreditar que Deus pode ter te esquecido, que talvez Ele não vá prover, que o deserto será eterno. Mas a verdade é que Deus já está no seu futuro. Ele já preparou o que você precisa. Mas Ele quer que você confie hoje, porque se você não aprender a confiar no hoje, nunca viverá a paz que Ele prometeu. Agora,
eu quero que você pare e pense. O que tem tirado sua paz? O que tem feito você perder noites de sono, se preocupar excessivamente, temer pelo que pode acontecer? Você realmente acredita que Deus está cuidando de tudo? Ou será que sua ansiedade tem falado mais alto? Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: Jesus, eu escolho confiar em Ti. Declare isso agora mesmo. Não deixe essa palavra passar sem uma resposta. E se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, porque cada curtida faz essa palavra alcançar mais vidas que precisam ouvir essa verdade. Mas há algo que ninguém percebeu sobre essa história. E quando você entender, tudo fará sentido. O medo do futuro pode ser sufocante, mas há algo ainda mais profundo que mantém muitas pessoas presas na ansiedade. Jesus fala com você. Há um segredo que muitos ignoram e que pode estar destruindo sua fé sem que você perceba. O que vem a seguir pode transformar sua vida para sempre. O vento estava forte. O mar se agitava violentamente. As ondas batiam contra o barco, jogando-o de um lado para o outro. Era madrugada, e a escuridão tornava tudo ainda mais assustador. Os discípulos estavam no meio do mar, lutando contra a tempestade, remando com todas as forças, mas nada parecia suficiente. O medo tomou conta, o desespero começou a crescer. De repente, algo surge no meio das águas. Uma figura caminhando sobre o mar. Era impossível. Não fazia sentido. O pavor tomou conta deles. Eles gritaram: "É um fantasma!" Mas uma voz ecoou no meio da tempestade: "Tende ânimo, sou eu, não temais." Mateus 14, 27. Jesus fala com você. Quantas vezes sua vida se parece com esse barco? Você sente que está remando, se esforçando, tentando avançar, mas a tempestade não passa. Você sente medo do que está por vir? Sente que sua fé está sendo sufocada pela ansiedade. Você já viu Deus agir antes, mas quando a tempestade chega, a dúvida fala mais alto. Você começa a se perguntar: será que Deus realmente está comigo? Será que Ele está vendo o que estou passando? Será que Ele virá ao meu encontro? Ou eu vou afundar aqui? Pedro estava nesse dilema. Ele ouviu a voz de Jesus, mas sua mente ainda estava em guerra. A tempestade rugia e ele precisava de uma prova. "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Mateus 14, 28. E Jesus disse: "Vem." Pedro saiu do barco, deu um passo, depois outro. Ele estava andando sobre as águas. Pela primeira vez na vida, ele fazia algo impossível, mas então algo aconteceu. Ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, para as ondas, para o perigo ao redor. O medo tomou conta, a ansiedade sufocou sua fé. E ele começou a afundar. "Senhor, salva-me." Mateus 14, 30. Ele gritou. Jesus fala com você. Esse é o exato momento em que muitos se encontram hoje. Você já deu passos de fé antes, já caminhou com Jesus, já experimentou milagres. Mas, de repente, as tempestades da vida chegaram e sua fé começou a se perder. Sua mente está focada no problema, no medo, na insegurança. Você começou bem, mas a ansiedade começou a te puxar para baixo. Você sente que está afundando, sente que sua fé não é mais a mesma. Mas preste atenção no que aconteceu a seguir. Jesus estendeu a mão, segurou Pedro, levantou-o e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14, 31. O que fez Pedro afundar não foi o vento, não foram as ondas. Foi o medo. A ansiedade sufocou sua fé. E isso é exatamente o que acontece quando você foca mais no problema do que no poder de Deus. O problema nunca foi a tempestade. O problema foi onde Pedro colocou seus olhos. Agora eu te pergunto, onde estão os seus olhos? Você está focado no tamanho do problema? Ou no Deus que tem todo o poder? Você está permitindo que a ansiedade sufoque sua fé? Porque essa é a armadilha. A ansiedade quer te fazer acreditar que Deus não está no controle, que você está sozinho, que a tempestade é maior do que Ele. Mas isso não é verdade. Ele está ao seu lado. Ele está te chamando para confiar. E agora a decisão é sua. Você vai continuar olhando para o medo ou vai olhar para Jesus? Você vai deixar a ansiedade te afundar ou vai estender a mão para aquele que pode te levantar?
Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: Jesus, eu escolho confiar. Declare isso agora mesmo. E se essa mensagem está tocando sua alma, curta este vídeo como um ato de fé, porque cada curtida faz com que essa palavra alcance mais pessoas que também precisam dessa verdade. Mas isso não é tudo. Há algo que quase ninguém percebe sobre essa história. Pedro começou a afundar por causa do medo, mas existe um outro tipo de ansiedade que paralisa completamente. Jesus fala com você. Há um ciclo que prende muitas pessoas, e talvez você esteja dentro dele sem perceber. O que vem a seguir pode ser a chave para a sua libertação. Elias corria. Seus pés afundavam na areia enquanto sua respiração ficava ofegante. O coração disparado não era apenas pelo cansaço, mas pelo medo, pela exaustão, pela pressão esmagadora que pesava sobre ele. Ele tinha visto o fogo de Deus cair do céu, tinha testemunhado um grande milagre no Monte Carmelo, mas agora fugia para salvar a própria vida. Jezabel, a rainha perversa, havia jurado matá-lo, e mesmo sendo um profeta de Deus, Elias estava dominado pelo desespero. Ele correu até não aguentar mais. Foi até o deserto e, completamente esgotado, se deitou debaixo de um arbusto e pediu a Deus que sua vida terminasse. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. 1 Reis 19:4. Jesus fala com você. Quantas vezes você já se sentiu assim? Lutando tanto, se esforçando tanto, tentando ser forte, mas chega um momento em que você simplesmente não aguenta mais. A ansiedade te aprisiona em um ciclo vicioso. Você tenta, se desgasta, perde forças, sente que não consegue continuar. Sua mente diz que nada vai mudar, que o peso só aumenta, que a única solução é desistir. Elias não queria apenas fugir, ele queria sumir, desaparecer, deixar tudo para trás. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, exausto emocionalmente, sem forças espirituais, sentindo que sua fé não é suficiente para te sustentar. Mas preste atenção no que Deus fez com Elias. Deus não repreendeu Elias. Deus não o condenou por sentir medo. Pelo contrário, Deus enviou um anjo para cuidar dele. Enquanto Elias dormia, um anjo tocou nele e disse: "Levanta-te e come." 1 Reis 19:5. Diante dele havia pão e água. Elias comeu e dormiu novamente. Mais uma vez, o anjo veio e disse: "Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho." 1 Reis 19:7. Deus sabia que Elias estava exausto, e antes de qualquer outra coisa, ele deu descanso, nutrição e força. Jesus fala com você. Talvez o que você mais precise agora não seja mais cobrança, mais culpa, mais pressão. Talvez o que você mais precise seja aprender a se alimentar daquilo que realmente te fortalece. Você tem buscado seu descanso em Deus? Ou tem tentado lidar com esse cansaço espiritual sozinho? Porque é isso que a ansiedade faz. Ela te esgota, te leva ao limite, te faz acreditar que você está sozinho, que não há mais saída. Mas Deus está ao seu lado, pronto para te fortalecer. Ele não te criou para viver nesse ciclo vicioso de medo e exaustão. Mas aqui está algo que poucas pessoas percebem nessa história. Depois de ser fortalecido pelo anjo, Elias caminhou por 40 dias até chegar ao Monte Horebe. Lá, ele se escondeu em uma caverna. Mesmo após ter sido sustentado por Deus, sua alma ainda estava carregada de medo e solidão. E foi ali, na caverna, que Deus fez algo inesperado. Primeiro, veio um vento forte que rasgava os montes. Depois, um terremoto sacudiu a terra. Em seguida, um fogo poderoso passou diante dele. Mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos. Depois do fogo, veio um sussurro, um vento suave, e foi ali que Deus falou. Jesus fala com você. Quantas vezes você espera que Deus fale através de algo grandioso, algo impactante, quando, na verdade, Ele está falando de maneira sutil? Quantas vezes você espera que sua resposta venha de um sinal visível, quando, na verdade, Deus já está sussurrando ao seu coração? Elias precisava aprender que Deus estava ali o tempo todo, mesmo quando tudo parecia perdido. E talvez seja isso que Deus está tentando te mostrar agora.
Agora, eu preciso te perguntar: você tem se escondido na caverna da sua ansiedade? Você tem deixado a exaustão te afastar de Deus? Você realmente acredita que Ele está te sustentando ou tem sentido que está sozinho? Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Jesus, eu escolho confiar em Ti. Declare isso em fé. E se essa mensagem está tocando sua alma, curta este vídeo, porque cada curtida faz com que essa verdade alcance mais pessoas que também precisam dessa libertação. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo sobre a ansiedade que poucas pessoas perceberam. Elias foi dominado pelo medo, mas há um outro tipo de ansiedade que afasta muitas pessoas de Deus sem que elas percebam. Jesus fala com você. Há uma mentira que pode estar te mantendo longe da presença dele. O que vem a seguir pode abrir seus olhos para uma realidade espiritual que ninguém te contou. Jó estava sentado no chão, coberto de cinzas. Seu corpo inteiro doía, feridas abertas cobriam sua pele. O silêncio ao seu redor era pesado, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração cansada. Ele tinha perdido tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde. De um dia para o outro, sua vida desmoronou diante de seus olhos e agora ele estava ali, sem respostas, sem entender por quê. Ele havia sido fiel a Deus, mas mesmo assim tudo aquilo aconteceu. Ele clamava, mas parecia que o céu estava fechado. Ele buscava uma resposta, mas só encontrava o silêncio. Ele olhava para os céus e perguntava: por que me deste a luz, se era para viver essa dor? Jó 3:11. Jesus fala com você. Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se Deus estivesse distante? Como se você orasse, mas não fosse ouvido? Como se sua fé não fosse suficiente para impedir o sofrimento? Você faz tudo certo, busca a Deus, tenta se manter firme, mas mesmo assim, enfrenta perdas, enfrenta dor, enfrenta incertezas. Você olha para os céus e se pergunta: Deus, onde o Senhor está? Por que o Senhor não me responde? Essa sensação de distância, de abandono, de que Deus parece estar calado, é um dos gatilhos mais fortes da ansiedade espiritual, e o inimigo sabe disso. A verdade é que a ansiedade tenta te convencer de que Deus está longe, que Ele te esqueceu, que Ele não está vendo sua luta. Essa é a maior mentira que pode prender alguém em um ciclo de desespero. Porque a ansiedade não é apenas um problema emocional, é também um ataque espiritual. Ela faz com que sua mente fique inquieta, cheia de perguntas sem respostas, cheia de medos que se multiplicam. Você se sente sozinho, exatamente como Jó se sentiu. Mas preste atenção, Deus nunca o abandonou. O que acontece no livro de Jó é algo que muitas pessoas não percebem. Deus estava no controle o tempo todo. Mesmo quando Jó não entendia, mesmo quando tudo parecia perdido, Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Mas aqui está a questão. Jó precisava aprender a confiar em Deus, mesmo quando não via as respostas. E essa é a luta que muitos enfrentam hoje. Você confia em Deus apenas quando tudo vai bem? Ou sua fé permanece quando tudo parece ruir? Jesus fala com você. A ansiedade tenta te afastar de Deus, tentando te convencer de que, se você não sente a presença dele, significa que ele não está lá. Mas isso não é verdade. Deus não se mede pelos seus sentimentos, mas pela sua fidelidade. Mesmo quando você não percebe, ele está agindo. Mesmo quando você não entende, ele está no controle. Jó não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual, mas Deus já tinha determinado sua restauração. E talvez agora você esteja exatamente no meio desse processo. E sabe o que é mais impressionante? No final da história, Deus não apenas restaurou Jó, mas deu a ele o dobro de tudo o que ele havia perdido. Mas antes disso acontecer, Jó precisou fazer algo. Ele precisou confiar, ele precisou crer, mesmo sem entender. Ele precisou se render, mesmo sem ter todas as respostas. E essa é a chave para quebrar o ciclo da ansiedade espiritual. Confiar antes de ver, descansar antes da resposta chegar, se entregar antes da situação mudar. Agora eu te pergunto, você tem confiado ou tem deixado a ansiedade te afastar de Deus? Você realmente acredita que Ele está no controle? Ou tem se sentido sozinho na sua dor? Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Jesus, eu escolho confiar em Ti.
Declare isso agora mesmo. E se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo como um ato de fé. Cada curtida faz com que essa palavra alcance mais pessoas que também precisam dessa verdade. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo sobre a ansiedade que poucos percebem. Jó enfrentou a sensação de abandono, mas há um outro tipo de inquietação que destrói a paz de muitas pessoas sem que elas percebam. Jesus fala com você. Existe um inimigo invisível que tem te mantido preso nesse ciclo. O que vem a seguir pode abrir seus olhos para uma realidade espiritual que pode mudar tudo. O filho pródigo estava sentado no chão frio de um estábulo, cercado por porcos que disputavam a comida que ele próprio desejava comer. Seus olhos estavam vazios, sua alma pesada. Como ele tinha chegado ali? Como tudo tinha dado tão errado? Ele havia saído de casa cheio de sonhos, acreditando que poderia encontrar felicidade longe da presença do pai, mas agora, sozinho, quebrado e envergonhado, ele se perguntava se ainda havia alguma chance para ele. Jesus fala com você. Quantas vezes sua mente já te levou para um lugar de inquietação sem fim? Quantas noites você já perdeu tentando entender o que deu errado? Quantas vezes você já se culpou por decisões passadas, se perguntando se ainda há esperança para você? A ansiedade é como um ladrão que rouba a sua paz, como um eco constante dentro da sua mente que nunca se cala. Ela te faz reviver erros antigos, te faz duvidar de suas escolhas, te faz se perder em pensamentos que te aprisionam. O filho pródigo não apenas perdeu tudo o que tinha fisicamente, mas também perdeu sua identidade. Ele não sabia mais quem era. O mesmo acontece quando nossa mente está sobrecarregada com medos, preocupações e inseguranças. Mas preste atenção, a mente ansiosa não é apenas uma batalha emocional, é uma batalha espiritual. O inimigo sabe que, se ele conseguir controlar sua mente, ele pode te afastar da verdade de Deus. Ele quer que você se sinta indigno, quer que você se afaste, quer que você acredite que não há mais volta. Mas Jesus te alerta. A maior mentira da ansiedade é te fazer acreditar que você está sozinho. O filho pródigo achava que o pai jamais o aceitaria de volta. Ele pensava que seu erro era grande demais, que não havia mais esperança. Mas a verdade era outra. Enquanto ele estava ali, afundado na culpa, o pai nunca deixou de esperar por ele. E então, algo aconteceu. A Bíblia diz que ele caiu em si. Lucas 15:17. Foi como se, por um instante, sua mente se aquietasse e ele enxergasse a realidade. Ele percebeu que, na casa do pai, até os servos tinham pão em abundância. Ele percebeu que havia esperança. Ele percebeu que não precisava continuar naquele lugar de miséria. E essa é a chave para vencer a ansiedade. Trazer à memória a verdade de Deus. Quando sua mente está cheia de pensamentos ansiosos, de medo, de culpa, a única forma de vencer essa batalha é preenchendo sua mente com a palavra de Deus, trazendo à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3:21. O que você tem trazido à sua memória? O que tem dominado seus pensamentos? Você tem se alimentado da culpa e do medo? Ou tem se lembrado das promessas de Deus? O filho pródigo decidiu se levantar e voltar para casa. E quando ele ainda estava longe, o pai correu ao seu encontro. Preste atenção, ele não precisou provar nada. Ele não precisou se justificar. Ele não precisou pagar pelo que fez. O amor do pai já estava esperando por ele. E é isso que Deus quer que você entenda hoje. Jesus fala com você. Você não precisa viver preso nesse ciclo de ansiedade. Você não precisa continuar revivendo os mesmos erros, as mesmas preocupações, os mesmos medos. Deus está te esperando de braços abertos, mas a decisão de se levantar e voltar para Ele é sua. Agora eu te pergunto, você tem permitido que sua mente seja dominada pela ansiedade ou tem decidido confiar em Deus? Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Jesus, renova minha mente. E se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo como um ato de fé, para que mais pessoas sejam libertas dessa prisão emocional. Mas há algo ainda mais profundo sobre essa história.
algo que pode abrir seus olhos de uma maneira que você nunca percebeu antes. Porque existe um padrão na ansiedade que muitas pessoas não enxergam, um ciclo silencioso que mantém você preso. O que vem a seguir pode mudar completamente sua visão sobre como vencer essa batalha. Moisés estava diante da sarça ardente, com os pés descalços e o coração acelerado. A voz de Deus ecoava no deserto, chamando-o para uma missão que parecia grande demais para ele. O Senhor dizia: "Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar." Êxodo 4:12. Mas ao invés de confiar, Moisés hesitou. Seus pensamentos estavam em caos, sua mente presa em um ciclo de dúvidas e insegurança. Ele começou a listar suas falhas. Eu sou pesado de boca. Não sou eloquente. Manda outra pessoa. A ansiedade tomou conta de seu coração. Jesus fala com você. Quantas vezes a ansiedade já te paralisou? Quantas oportunidades você perdeu porque o medo do erro falou mais alto do que a sua fé? O perfeccionismo é um fardo pesado. Ele cria uma prisão mental onde nada nunca é bom o suficiente. Faz você duvidar do que Deus já colocou em suas mãos. Moisés não via sua capacidade, apenas suas limitações. Ele não enxergava o que Deus via. E é assim com você? Você já sentiu que, se não puder fazer tudo perfeitamente, então é melhor nem tentar? A ansiedade pelo medo do erro gera paralisia. E essa paralisia te impede de viver o propósito que Deus tem para a sua vida. O perfeccionismo não é sobre querer fazer o melhor. É sobre o medo de não ser aceito. É sobre a necessidade de controle. É sobre uma mente que nunca descansa, que sempre se cobra mais, que nunca se sente suficiente. Mas Deus não chamou Moisés porque ele era perfeito. Deus não escolheu Moisés porque ele tinha as palavras certas, a autoconfiança ideal, ou porque sabia exatamente o que fazer. Deus escolheu Moisés porque ele mesmo seria sua força. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Jesus fala com você. Você tem tentado carregar sozinho um peso que não foi feito para você carregar. Você tem confiado demais na sua própria capacidade e se esquecido de que é Deus quem capacita. O medo de errar tem te impedido de avançar? Você tem se sentido incapaz, sobrecarregado e constantemente insatisfeito consigo mesmo? Deixe-me te dizer uma coisa. Você nunca será perfeito. Você nunca terá todas as respostas. Você nunca terá controle sobre tudo. E sabe de uma coisa? Isso é libertador, porque se a perfeição fosse um pré-requisito para ser usado por Deus, ninguém jamais teria sido chamado. Moisés era inseguro. Pedro era impulsivo. Davi cometeu erros graves. Paulo perseguiu cristãos antes de se tornar apóstolo. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, por que você insiste em se cobrar tanto? Por que você se coloca padrões impossíveis? Por que você ainda acredita que precisa provar seu valor para Deus? Jesus fala com você. O perfeccionismo não é excelência, é escravidão. É uma armadilha que mantém sua mente inquieta, que faz você se comparar com os outros, que faz você se sentir insuficiente o tempo todo. Moisés só conseguiu cumprir seu chamado quando decidiu confiar. Ele não se tornou um grande líder porque aprendeu a falar melhor, mas porque entendeu que não precisava depender de sua própria capacidade. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: "A graça de Deus me basta." E se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo como um ato de fé, para que mais pessoas sejam libertas dessa prisão emocional. Mas espere, o que acontece quando a ansiedade não vem do medo do erro, mas do medo do que os outros vão pensar? E se eu te dissesse que essa busca por aprovação pode estar te aprisionando mais do que você imagina? O que vem a seguir pode desafiar tudo o que você acredita sobre identidade e aceitação. Saul sentiu o suor frio escorrer pela testa enquanto observava seus soldados inquietos. O exército inimigo se aproximava e Samuel ainda não havia chegado. O povo estava aflito, murmurando entre si, trocando olhares de incerteza. Ele podia sentir o peso da expectativa em cada olhar que se voltava para ele. O que aconteceria se não tomasse uma decisão?
Como rei, ele deveria ser forte, mostrar liderança. Mas, e se esperasse mais e perdesse o apoio do povo? O medo da desaprovação queimava em sua mente como um fogo incontrolável. Ele olhou ao redor, viu os soldados se dispersando, viu a confiança deles se esvaindo e então tomou uma decisão que mudaria sua história para sempre. "Tragam-me o holocausto", ordenou, tomando para si um papel que não era seu. Ele sabia que apenas Samuel, o profeta, tinha autoridade para oferecer sacrifícios ao Senhor, mas naquele momento sua ansiedade falou mais alto. Ele não queria parecer fraco, não queria que os outros duvidassem de sua liderança, e então, diante do altar, Saul realizou o sacrifício, sentindo um alívio momentâneo. Mas foi um alívio falso, um alívio construído sobre o medo, não sobre a fé. E naquele exato momento, quando ele pensou ter resolvido a situação, Samuel chegou. O profeta parou diante dele, e seu olhar carregava o peso da reprovação divina. "O que fizeste, Saul?" perguntou, e a voz do rei tremeu ao tentar justificar seu erro. "O povo estava se dispersando, os filisteus se aproximavam, e tu não vinhas no tempo designado." 1 Samuel 13:11. Mas Samuel não se deixou enganar. "Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus." 1 Samuel 13:13. Naquele instante tudo mudou. Por causa de sua ansiedade e seu medo da opinião dos outros, Saul perdeu o favor de Deus e teve seu reino condenado. Jesus fala com você. Quantas vezes você já tomou decisões precipitadas, não porque era a coisa certa a fazer, mas porque tinha medo do que os outros iriam pensar? Quantas vezes já comprometeu sua fé para agradar pessoas? Quantas vezes já abriu mão da paz interior para manter uma aparência de controle? A ansiedade pelo que os outros vão pensar é uma prisão invisível. Ela te faz agir contra seus próprios princípios, te obriga a sorrir quando quer chorar, te leva a dizer sim quando seu coração grita não, e no fim te rouba a verdadeira liberdade que só vem de Deus. O temor do homem arma laços. Provérbios 29:25. E esses laços são sutis, mas poderosos. Eles te fazem buscar validação em curtidas, em elogios, em aceitação social. Fazem você acreditar que precisa da aprovação dos outros para ser feliz, mas a verdade é que, por mais que você tente, nunca será suficiente. Sempre haverá alguém que vai te criticar. Sempre haverá novas expectativas impossíveis de alcançar. Sempre haverá vozes dizendo que você precisa ser diferente, ser mais, ser melhor. Saul tinha tudo para ser um rei forte e abençoado, mas seu coração estava dividido. Ele queria seguir a Deus, mas também queria ser aceito pelo povo, e essa divisão o destruiu. Jesus fala com você. Você não pode servir a dois senhores. Ou você busca agradar a Deus, ou busca agradar as pessoas. Se você tentar fazer os dois ao mesmo tempo, a ansiedade vai te consumir. E não se engane, a aprovação dos outros é um ídolo disfarçado. É um Deus falso que nunca traz paz. Ele exige mais e mais. Ele não te deixa descansar. Ele te prende em um ciclo de ansiedade, onde sua identidade se baseia no que os outros dizem sobre você, e não no que Deus diz. Mas Deus já declarou quem você é. Ele já te chamou pelo nome. Ele já disse que você é amado, escolhido, perdoado. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: "Sou aprovado por Deus." E se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo como um ato de libertação, para que outras pessoas também rompam essa prisão emocional. Mas espere. E quando a ansiedade não se manifesta apenas na mente, mas no corpo? Quando seu coração acelera, sua respiração falha e seu corpo começa a reagir ao medo? O que acontece a seguir pode mudar completamente sua visão sobre a ansiedade. A mulher estava exausta. Cada passo era um sacrifício. Seu corpo estava fraco, sua alma esmagada pelo peso de 12 anos de sofrimento. O sangue não parava, o fluxo contínuo a deixava anêmica, debilitada, rejeitada. A lei a declarava impura. Impura para tocar, impura para ser tocada.
Era como se estivesse morta em vida. Seu dinheiro tinha acabado. Gastou tudo com médicos, com curandeiros, com promessas vazias de cura. Mas nada resolvia. A cada nova tentativa, a esperança se renovava apenas para ser esmagada outra vez. Quantas noites passou chorando, perguntando a Deus por que isso estava acontecendo? Por que ele não a curava? Por que permitia tanto sofrimento? Mas então um dia ela ouviu. Ouviu sobre Jesus, o Nazareno que curava os enfermos, fazia cegos enxergarem, fazia os paralíticos andarem. Algo dentro dela se acendeu. Uma esperança que ela nem sabia que ainda existia. E se ele pudesse curá-la? Mas como? Ela não podia se aproximar. Se fosse vista na multidão, poderia ser expulsa, humilhada, talvez até apedrejada. Mas e se fosse verdade? Se ele fosse mesmo o Filho de Deus? Se ele tivesse o poder de mudar sua história? A ansiedade pulsava em seu peito, enquanto ela lutava para abrir caminho entre as pessoas. Seu coração acelerado não era apenas por causa do esforço físico, mas pelo medo, pela expectativa, pela esperança. Ela não precisava que ele a tocasse. Nem precisava que ele soubesse que ela estava ali. Bastava tocar em suas vestes. Só isso. Um segundo de contato. E tudo poderia mudar. Ela se inclinou, estendeu a mão trêmula e tocou a borda do manto. Naquele instante, algo aconteceu. Ela sentiu em seu corpo que estava curada. O fluxo de sangue cessou. A fraqueza deu lugar a uma força que há anos não sentia. Mas antes que pudesse se afastar, Jesus parou. Ele se virou e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos olharam ao redor, confusos. A multidão o apertava por todos os lados. Como ele podia perguntar isso? Mas Jesus sabia. Ele sentiu o poder sair dele. Ele sabia que algo sobrenatural tinha acontecido. A mulher congelou. O que faria agora? Fugiria? Negaria? Mas não havia mais como se esconder. Tremendo, ela caiu aos pés dele e contou toda a verdade. Contou sobre seus anos de dor, de rejeição, de desespero. Contou sobre sua última esperança e sobre o milagre que acabara de acontecer. E então, Jesus a olhou, não com reprovação, mas com amor. "Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal." Marcos 5:34. Jesus fala com você. Quantas vezes a ansiedade já afetou o seu corpo? Você já sentiu seu coração acelerar sem motivo? Suas mãos suarem, sua respiração falhar? Um nó na garganta que não desaparece? A ansiedade não é apenas um pensamento. Ela se manifesta no corpo, te esgota, te paralisa, te faz sentir que está perdendo o controle. Mas aqui está a verdade que poucos falam. Jesus não quer apenas acalmar sua mente. Ele quer restaurar todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Aquela mulher acreditava que só precisava de cura física, mas Jesus sabia que ela precisava mais. Ela precisava ser chamada de filha. Precisava saber que não era rejeitada. Precisava ouvir que podia ir em paz. Quantas vezes você tem buscado apenas resolver o sintoma, mas não a raiz do problema? Você quer dormir melhor, quer parar de sentir esse aperto no peito, quer que a insônia vá embora. Mas será que está indo até Jesus para ser curado por completo? A ansiedade mente para você. Ela diz que você está sozinho, diz que nunca vai melhorar, diz que precisa continuar se preocupando porque senão tudo vai desmoronar. Mas isso não é verdade. A mulher do fluxo de sangue achava que precisava se esconder, mas Jesus a chamou para fora. Ele queria que ela soubesse que era amada, aceita, restaurada. E você? Está tentando enfrentar tudo sozinho? Tentando encontrar uma solução sem envolver Jesus? Está escondendo sua dor, fingindo que está tudo bem quando, na verdade, sua alma está sangrando há anos? Jesus fala com você. Não basta apenas tocar no manto. Você precisa se render completamente. Precisa deixar que ele te olhe nos olhos e declare que você é filho, que você é livre, que você pode ir em paz. Se essa palavra falou com você, comente. Jesus é minha paz. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo. Seu compartilhamento pode ser o toque no manto que alguém está esperando. Mas há algo ainda mais profundo sobre a ansiedade que poucos entendem. O que acontece quando o medo do futuro nos paralisa? Quando nos sentimos impotentes diante do que está por vir?
O que vem a seguir pode transformar sua maneira de ver a vida para sempre. A noite estava fria, mas Daniel não sentia o vento gelado que soprava entre as pedras da cova. Seu coração batia forte, mas não era de medo. Ele sabia que, acima dos rugidos dos leões famintos, havia uma voz mais poderosa, a voz do Deus que servia fielmente. Os guardas o jogaram sem piedade, e a enorme pedra foi rolada para selar a entrada. Lá dentro, os olhos das feras brilhavam no escuro, refletindo a luz da lua que filtrava pelas fendas. Qualquer outro já estaria paralisado pelo terror. Mas Daniel permaneceu firme. Ele não correu, não gritou, não tentou escapar. Em vez disso, ajoelhou-se e orou. Porque sabia que mesmo ali, na boca da morte, Deus estava com ele. Jesus fala com você. O medo do que você não pode controlar está te consumindo? Daniel poderia ter se desesperado. Ele tinha sido fiel, nunca negou sua fé, nunca cedeu às pressões do mundo. Mesmo assim, estava ali, cercado por leões prontos para devorá-lo. Talvez você esteja se sentindo assim agora. Você se esforça, ora, faz o seu melhor, mas o medo do desconhecido, da perda, do fracasso, da doença, do futuro, não te deixa em paz. Você sente que sua vida está prestes a ser engolida por algo que não pode controlar. Mas Daniel nos ensina algo poderoso. Ele não tinha controle sobre o rei, não podia evitar as falsas acusações, não podia impedir que fosse jogado na cova, mas ele podia decidir em quem confiar. E ele escolheu confiar em Deus. Você percebe? A ansiedade surge quando tentamos segurar nas mãos algo que não podemos mudar. Tentamos antecipar problemas, prever cenários, garantir que nada saia do controle. Mas e se o segredo não for tentar evitar a cova, e sim confiar que Deus estará com você dentro dela? O rei Dário passou a noite em claro. Mesmo cercado de luxo, não conseguiu dormir, consumido pelo peso da decisão que tomou. Pela manhã, correu até a cova e gritou ansioso: Daniel, o teu Deus, a quem continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? Daniel 6:20. E então veio a resposta que ninguém esperava. Uma voz firme, tranquila, cheia de paz. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Daniel 6:21-22. Imagine a cena. O silêncio na cova. As feras, que antes rugiam de fome, agora estavam caladas. O anjo de Deus estava ali. A presença do Senhor transformou um lugar de morte em um testemunho de livramento. E Daniel saiu ileso, sem sequer um arranhão. Jesus fala com você. O medo pode estar rugindo ao seu redor, mas quem tem a última palavra é Deus. Você pode estar se perguntando: e se algo der errado? E se eu perder tudo? E se não houver saída? Mas a pergunta que você deveria fazer é: e se Deus já estiver preparando um livramento que eu não consigo ver? Quantas noites você tem passado em claro, como o rei Dário, preocupado com algo que não pode mudar? Quantas vezes sua mente já projetou cenários de desgraça que nunca aconteceram? Quantas vezes você já sofreu por antecipação, gastando sua energia em batalhas que Deus nunca te pediu para lutar? A ansiedade faz você acreditar que está sozinho na cova, mas a verdade é que Deus está lá com você. Ele pode não impedir que você seja lançado, mas Ele promete que os leões não vão te devorar. Isso significa que as situações podem ser difíceis, os problemas podem surgir, mas eles não terão poder para te destruir se você confiar no Senhor. Mas e se eu te dissesse que muitas pessoas vivem constantemente dentro da cova, mesmo sem perceber? Sim, algumas pessoas não foram jogadas ali à força, mas se colocam voluntariamente em um estado de medo e paralisia. Vivem cercadas por leões invisíveis, o medo do fracasso, da rejeição, da solidão, da doença, do amanhã. Elas se alimentam de notícias ruins, de preocupações, de um ciclo interminável de e se. Elas não percebem que a porta da cova já foi aberta, mas continuam presas, reféns de seus próprios pensamentos. Jesus fala com você. Você já saiu da cova? Ou ainda está vivendo como se os leões pudessem te devorar? Se Deus já fechou a boca do inimigo, por que você continua com medo? Se Ele já prometeu que estará com você,
Por que você insiste em carregar esse peso sozinho? Hoje é o dia de se levantar como Daniel e confiar. A escolha está diante de você. Você pode continuar tentando segurar o controle e viver atormentado pelo medo, ou pode decidir entregar tudo nas mãos de Deus e descansar. Se essa palavra falou ao seu coração, comente agora: minha confiança está em Deus. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Seu compartilhamento pode ser a resposta que alguém está esperando. Mas espere, há algo que poucos percebem sobre o medo e a ansiedade. O que acontece quando sentimos que nossas orações não estão sendo ouvidas? O que fazer quando o silêncio de Deus nos deixa inquietos? O que vem a seguir pode mudar completamente sua maneira de ver as demoras de Deus. A estrada de Emaús estava coberta pelo brilho pálido do entardecer. 2 homens caminhavam devagar, com os ombros caídos e o olhar perdido. A poeira subia a cada passo, mas o que realmente pesava sobre eles não era a jornada física, e sim o fardo invisível da desesperança. Haviam colocado toda a sua fé em um homem que agora estava morto. 3 dias antes, Jesus, aquele em quem confiaram sua esperança, havia sido crucificado. O mestre que curava enfermos, multiplicava pães e declarava verdades que incendiavam corações, agora estava em um túmulo. Tudo havia terminado. Nada fazia mais sentido. Jesus fala com você. Quantas vezes você já se sentiu assim? Você acreditou, orou, confiou, mas a resposta não veio. Você esperava um milagre, e ele não aconteceu. Você achou que Deus abriria uma porta, mas só encontrou silêncio. E agora? O que fazer quando a fé se mistura com a frustração? Enquanto caminhavam, esses discípulos conversavam entre si sobre tudo o que havia acontecido. As palavras saíam cheias de dor e dúvida. A vida parecia ter perdido o sentido. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um viajante se aproximou. Ele andava ao lado deles, ouvindo cada palavra, cada lamento, cada pergunta sem resposta. Mas os olhos deles estavam fechados, incapazes de reconhecer quem era. O próprio Jesus estava ali, caminhando com eles, mas eles não percebiam. Jesus fala com você. Quantas vezes Deus está ao seu lado e você não percebe? Você se sente abandonado, esquecido, sozinho. Mas será que está mesmo? E se, na verdade, Ele sempre esteve presente, só esperando o momento certo para abrir seus olhos? O viajante, com voz serena, perguntou: o que são essas palavras que vocês estão trocando enquanto caminham? Lucas 24:17. Eles pararam, surpresos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses dias? E então, com o coração pesado, começaram a contar sobre Jesus, sobre sua morte, sobre a decepção que tomava conta de suas almas. A dor da perda era tão grande que eles sequer cogitaram a possibilidade de que aquele estranho pudesse ser o próprio Cristo ressuscitado. Não parecia possível. O sofrimento distorceu sua visão. Jesus fala com você. Será que você também tem deixado a dor falar mais alto do que a promessa? Será que seu coração está tão focado no problema que não consegue enxergar a solução? Jesus os ouviu pacientemente e então começou a falar. Ele abriu as Escrituras, explicando como tudo aquilo fazia parte do plano divino. Falou sobre as profecias, sobre a necessidade do sacrifício, sobre a glória que viria depois. Sua voz carregava uma autoridade tão profunda que os corações dos discípulos começaram a arder dentro deles. Mas ainda assim, não reconheceram. Chegaram a uma aldeia e Jesus fez menção de seguir adiante. Mas algo dentro deles os impediu de deixá-lo ir. Fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. Lucas 24:29. E ele ficou. Jesus fala com você. Quantas vezes Deus nos dá a chance de convidá-lo para mais perto, mas nós deixamos passar. Ele se revela em pequenos momentos, em conversas, em sinais sutis, mas se não insistirmos para que ele fique, podemos perder algo precioso. Então, à mesa, aconteceu algo extraordinário. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E naquele instante, os olhos deles se abriram. Era ele. Jesus estava ali o tempo todo, mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, ele desapareceu diante deles.
O queixo de Cleopas caiu. O outro discípulo ofegou. Seus corações aceleraram. Era impossível acreditar. Como não perceberam antes? Como passaram tanto tempo ao lado dele sem enxergar? Não ardia o nosso coração dentro de nós enquanto ele nos falava pelo caminho? Lucas 24:32. Perguntaram um ao outro: Jesus fala com você. E se Deus já estiver falando com você, mas você ainda não percebeu? E se ele já estiver movendo as peças, respondendo suas orações, preparando algo incrível, mas você está tão focado na dor que ainda não viu? Os discípulos não podiam mais esperar. Mesmo sendo noite, levantaram-se e voltaram correndo para Jerusalém. O cansaço sumiu, o medo desapareceu, a tristeza se transformou em alegria. Eles precisavam contar a todos. Jesus estava vivo. O que parecia o fim era, na verdade, o começo de algo muito maior. Jesus fala com você. A resposta que você espera pode não ter vindo da forma como imaginava, mas isso não significa que Deus não está agindo. O que parece ser um silêncio pode ser um plano em andamento. O que parece ser o fim pode ser apenas um novo começo. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: meus olhos se abrem para Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Talvez essa seja a resposta que essa pessoa estava esperando. Mas agora? E quando o problema não é o passado, mas o medo de não ser suficiente? Quando a ansiedade vem da pressão de sempre ter que acertar? O que vem a seguir pode mudar completamente a maneira como você lida com o medo de falhar. A noite envolvia a tenda de Gideão como um manto pesado. O silêncio do acampamento apenas ampliava o som das dúvidas que ecoavam dentro dele. Ele olhava para as estrelas, os olhos carregados de incerteza. Como alguém como ele poderia ser chamado para libertar Israel? Como um simples agricultor poderia liderar uma guerra contra um exército tão poderoso? O medo o sufocava. Seu coração batia acelerado, suas mãos tremiam. Ele se sentia pequeno, incapaz, despreparado. No fundo, a verdade era dura. Ele não se via como um guerreiro. Jesus fala com você. Quantas vezes você já se sentiu assim? O peso da expectativa sobre seus ombros, o medo do fracasso, a voz da insegurança sussurrando que você não é bom o bastante. Você sente que Deus te chamou para algo, mas as suas limitações gritam mais alto do que a promessa? Gideão nunca foi um guerreiro. Ele passou a vida inteira escondido, tentando sobreviver. Mas agora, o anjo do Senhor apareceu diante dele e disse palavras que pareciam impossíveis. O Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Valente? Como poderia ser? Ele se via como o menor da sua casa. A casa mais insignificante da tribo mais fraca de Israel. Como Deus poderia chamá-lo assim? Jesus fala com você. E se Deus já estiver te vendo de um jeito que você ainda não consegue enxergar? E se, enquanto você se enxerga como alguém limitado, ele já te vê como alguém preparado? Gideão não conseguiu conter a dúvida. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todas as suas maravilhas? Juízes 6:13. O que ele realmente queria dizer era: se Deus está comigo, por que me sinto tão fraco? Por que a minha vida não reflete essa promessa? Jesus fala com você. Você já questionou Deus dessa forma? Já olhou para as circunstâncias e pensou: se Ele está comigo, por que eu ainda luto contra essa ansiedade? Por que ainda me sinto incapaz? Mas Gideão estava olhando para tudo do jeito errado. Ele achava que precisava ser forte para Deus agir. Mas Deus não precisa de pessoas fortes. Ele precisa de pessoas disponíveis. O Senhor olhou para Gideão e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas. Juízes 6:14. Mas que força? Ele não via força alguma em si mesmo. Então Deus revelou o segredo. Porquanto eu hei de ser contigo. Juízes 6:16. Jesus fala com você. O que te torna capaz não é a sua força, mas a presença de Deus em você. Ele não está esperando que você seja perfeito para te usar. Ele não precisa da sua autoconfiança. Ele quer a sua obediência. Mas Gideão ainda estava preso à sua insegurança. E se ele falhasse? E se as pessoas rissem dele? E se tudo desse errado?
Ele precisava de uma prova, algo que confirmasse que era mesmo Deus falando. Então, ele colocou Deus à prova, pediu sinais. Primeiro pediu que um pedaço de lã ficasse molhado pelo orvalho enquanto a terra ao redor permanecesse seca. Deus fez, mas Gideão ainda tinha medo. Ele inverteu o teste. Agora, a terra teria que estar molhada e a lã seca. E mais uma vez Deus respondeu. Jesus fala com você. Você já fez isso? Já pediu sinais para ter certeza de que era Deus falando? Já adiou decisões porque queria uma confirmação extra? Mas será que a sua dúvida vem da prudência ou do medo de errar? Mesmo depois de todos os sinais, o coração de Gideão ainda tremia. Mas Deus não desistiu dele. Em vez disso, fez algo surpreendente. Reduziu seu exército. O que já parecia impossível se tornou ainda mais absurdo. De 32.000 homens, restaram apenas 300. Como derrotar um exército inimigo com um grupo tão pequeno? Jesus fala com você. E se Deus está removendo algumas coisas da sua vida para que você veja que a vitória vem dele e não da sua capacidade? E se ele está te levando a um ponto onde você não tem outra escolha a não ser confiar nele? A batalha estava prestes a acontecer. Gideão estava diante do maior desafio da sua vida. Mas antes, Deus fez algo extraordinário. Sabendo que ele ainda tinha medo, ordenou que ele descesse ao acampamento inimigo para ouvir algo. Gideão obedeceu, e o que ouviu o deixou sem palavras. Um dos soldados inimigos havia tido um sonho. Um pão de cevada rolava pelo acampamento midianita e destruía tudo. O outro soldado interpretou: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Juízes 7:14. Jesus fala com você. Enquanto você duvida de si mesmo, Deus já está trabalhando nos bastidores. Seu inimigo já sabe que você é uma ameaça. O inferno treme quando você descobre quem realmente é em Deus. Gideão voltou ao acampamento com uma fé renovada. Agora, ele sabia que não era sobre sua força, mas sobre o poder de Deus. Ele dividiu seus 300 homens em 3 grupos e os equipou não com espadas, mas com trombetas, cântaros vazios e tochas. Então, em plena madrugada, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e gritaram: pelo Senhor e por Gideão! O exército inimigo entrou em confusão e começou a se destruir. A vitória veio não pela força, mas pela obediência. Deus fez exatamente o que prometeu. Jesus fala com você. Quantas batalhas você tem tentado lutar sozinho, achando que depende só de você? E se, na verdade, a sua maior vitória está na rendição total ao que Deus já te disse? Gideão venceu não porque era forte, mas porque escolheu confiar. A insegurança não desapareceu da noite para o dia, mas ele aprendeu algo essencial. Deus nunca erra em quem escolhe. Se essa palavra falou ao seu coração, comente: eu sou valente em Deus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Talvez essa seja a resposta que essa pessoa estava esperando. Mas e quando o problema não é só o medo de errar, e sim o peso do passado? O que fazer quando as memórias te assombram e a culpa parece uma corrente que te impede de avançar? O que vem a seguir pode mudar tudo. A poeira se levantava com cada passo. Paulo caminhava pelas ruas de uma cidade onde seu nome era temido. Ele não era apenas um homem qualquer. Era o perseguidor, aquele que carregava consigo a autoridade para prender, punir e destruir qualquer um que ousasse seguir o caminho. Seus olhos estavam cheios de fúria. Mas, no fundo, o que ele não admitia era que algo dentro dele já começava a ruir. O passado era uma âncora que o empurrava para um ciclo de destruição. Ele achava que estava servindo a Deus, mas, na verdade, estava se afastando dele. Jesus fala com você. Quantas vezes o peso do seu passado já tentou definir quem você é? Quantas noites você passou relembrando erros que gostaria de apagar? Quantas vezes você sentiu que suas falhas eram grandes demais para Deus perdoar? O caminho para Damasco seria o ponto de ruptura. De repente, uma luz mais forte que o sol o envolveu. Ele caiu no chão e uma voz ecoou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. O terror tomou conta dele. Quem era aquele que falava com tamanha autoridade? Tremendo, ele perguntou: Quem és tu, Senhor?
E a resposta veio como um choque. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9:5. Jesus fala com você. E se a sua maior resistência for justamente contra aquilo que Deus quer transformar? E se ele estiver tentando abrir os seus olhos para algo que você se recusa a enxergar? Paulo, o homem forte, o fariseu zeloso, agora estava no chão, cego. Pela primeira vez, ele não tinha controle. Pela primeira vez, ele não podia confiar na própria visão. O perseguidor se tornou vulnerável. Por 3 dias, ficou sem enxergar, sem comer, sem beber, 3 dias em silêncio, confrontado pelo peso de tudo o que fez. Quantas vezes ele viu cristãos clamarem por misericórdia e os ignorou? Quantas vezes ele assistiu a vidas sendo destruídas e não se importou? Agora, o passado gritava. Jesus fala com você. E você? O que faz quando a culpa do passado se torna insuportável? Você tenta enterrar as memórias? Você se convence de que não tem mais jeito? Ou será que está na hora de parar de fugir e deixar Deus transformar essa dor? Enquanto Paulo estava na escuridão, Deus falava com outro homem, Ananias. Ele recebeu uma ordem clara, ir até Paulo e orar por ele. Mas Ananias hesitou. Senhor, eu ouvi falar desse homem. O quanto ele tem feito mal aos teus santos. Atos 9:13. Ele não queria ir. Como confiar em alguém com um passado tão terrível? Jesus fala com você. Quantas vezes você já foi tratado como Paulo? Já sentiu que as pessoas te enxergam apenas pelos seus erros? Já sentiu que, para elas, seu passado é uma sentença que você nunca poderá apagar? Mas Deus disse algo poderoso a Ananias. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Atos 9:15. Um vaso escolhido. Paulo, o perseguidor, agora seria um pregador. O homem que espalhava medo, agora espalharia esperança. Quem poderia imaginar isso? Mas a transformação só aconteceu porque ele decidiu aceitar. Quando Ananias impôs as mãos sobre ele, algo como escamas caiu de seus olhos. Ele enxergou novamente, mas não era apenas a visão física que voltava. Pela primeira vez, ele via a verdade. Jesus fala com você. E se aquilo que te prende ao passado for uma mentira? E se Deus estiver tentando abrir os seus olhos para enxergar que você não é mais aquela pessoa? Paulo foi batizado e logo começou a pregar. Mas não foi fácil. O passado ainda o perseguia. As pessoas não confiavam nele. Muitos acreditavam que era um truque, que ele ainda era o mesmo perseguidor de antes. O inimigo tentou usar sua história para impedir que ele avançasse. Mas Paulo decidiu uma coisa. Ele não deixaria o passado definir o seu futuro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3:13-14. Jesus fala com você. Você está permitindo que o seu passado dite o seu presente? Você está preso a memórias que Deus já decidiu esquecer? Paulo não ignorava o que fez, mas escolheu não viver mais como escravo disso. Ele entendeu algo poderoso. A graça de Deus era maior do que qualquer erro. Ele poderia se afundar na culpa, ou poderia se levantar e cumprir o chamado de Deus. E ele escolheu avançar. E você? Até quando vai se prender ao que já passou? Até quando vai se punir por algo que Jesus já perdoou? Deus não olha para você e vê seus erros. Ele vê um vaso escolhido. A pergunta é, você está pronto para enxergar a si mesmo da mesma forma? Se essa palavra falou ao seu coração, comente. Eu sou livre em Cristo. E compartilhe essa mensagem com alguém que ainda se sente preso ao passado. Mas e quando a espera se torna insuportável? Quando parece que Deus está demorando para responder? O que fazer quando o silêncio dele nos enche de ansiedade? O que vem a seguir pode mudar tudo. O silêncio de Deus pode ser ensurdecedor. Abraão e Sara sabiam disso melhor do que ninguém. Ano após ano, olharam para o céu estrelado e se perguntaram se alguma daquelas estrelas representava a promessa que Deus lhes fizera. Ele havia dito que daria a Abraão uma descendência incontável. Mas o tempo passava, e a única coisa que aumentava era a dúvida. Sara já não era mais jovem. A esperança que um dia a encheu de alegria, agora se misturava ao peso da incerteza. Jesus fala com você. Quantas vezes você já se sentiu assim? Clamou, orou, esperou.
e nada mudou. Quantas vezes sua fé foi enfraquecida pelo passar do tempo? O problema da espera é que ela gera ansiedade. E a ansiedade, quando não colocada diante de Deus, nos empurra para decisões precipitadas. Sara chegou ao ponto em que não suportava mais a incerteza. Então fez o que muitos de nós fazemos. Tentou ajudar Deus. Se ele não estava cumprindo a promessa, talvez fosse hora de tomar as rédeas da situação. Ela deu sua serva Agar a Abraão, na esperança de que, através dela, tivesse o filho que tanto esperava. Mas a solução humana trouxe mais dor do que alegria. Quando Agar engravidou, o coração de Sara se encheu de amargura. O que parecia ser uma resposta rápida se tornou um fardo pesado. O lar, que deveria ser de paz, agora estava repleto de tensão e ciúmes. O que era para ser um atalho, na verdade, se tornou um desvio doloroso. Jesus fala com você. Quantas vezes, na sua impaciência, você já tentou forçar algo que Deus ainda não liberou? Quantas vezes a sua pressa já gerou dores desnecessárias? Mas Deus não esquece suas promessas. Quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, o impossível aconteceu. O Senhor visitou Sara e ela concebeu. O riso de incredulidade que um dia escapou de seus lábios ao ouvir a promessa, agora se transformava em riso de alegria ao segurar Isaque nos braços. Deus não tinha se esquecido. Ele nunca se esquece. Para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Jesus fala com você. Será que a sua ansiedade não está te cegando para essa verdade? Será que você não está tão focado no tempo da promessa que esqueceu que quem prometeu é fiel? A espera de Abraão e Sara nos ensina algo poderoso. Deus não trabalha na nossa pressa. Ele trabalha no tempo perfeito. Quando ele parece demorar, na verdade, ele está preparando algo muito maior do que imaginamos. E você? Vai confiar no tempo de Deus ou continuar se agarrando ao medo da demora? Vai descansar na promessa ou viver atormentado pela incerteza? Se essa palavra falou ao seu coração, comente. Confio no tempo de Deus. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa esperança. Mas e quando a espera não é o único problema? Quando a ansiedade se torna um ciclo do qual parece impossível sair? O que fazer quando a mente insiste em voltar para padrões que só nos prendem? O que vem a seguir pode abrir seus olhos de uma maneira que você nunca imaginou. O homem estava ali há 38 anos. 38 anos de espera. 38 anos de frustração. 38 anos vendo pessoas chegarem depois dele e receberem o que tanto sonhavam. O tanque de Betesda era um lugar de esperança para alguns, mas para ele era um lembrete constante de sua impotência. Ele não conseguia se mover rápido o suficiente. Sempre que as águas se agitavam, alguém mais ágil entrava antes dele. Ele dependia dos outros, mas ninguém estava realmente disposto a ajudá-lo. Jesus fala com você. Quantas vezes você já se sentiu preso assim? Preso em um ciclo do qual parece impossível sair? Tentando, mas sempre falhando? Observando os outros avançarem enquanto você permanece estagnado? O tanque de Betesda representa aquilo que muitos buscam para se libertar, mas que no fundo nunca traz a verdadeira cura. Pode ser um hábito, uma rotina, uma crença limitante. Aquele homem acreditava que sua única chance de cura estava naquele tanque. Mas por 38 anos, essa esperança o manteve paralisado. Ele estava tão focado em sua limitação que já não via outra saída. Até que Jesus chegou. Ele não perguntou sobre o tanque. Ele não perguntou há quanto tempo o homem estava ali. Ele não perguntou se alguém o ajudaria. Jesus fez apenas uma pergunta. Queres ficar são? João 5:6. A resposta do homem revelou sua mentalidade. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Ele ainda achava que a cura dependia do tanque. Ele não percebia que a verdadeira cura estava diante dele. Jesus fala com você. Será que você não está colocando sua esperança no lugar errado? Será que você não está esperando algo mudar ao redor, quando na verdade Deus quer mudar algo dentro de você? Então Jesus ordenou, levanta-te, toma a tua cama e anda. E imediatamente o homem foi curado, sem precisar do tanque, sem precisar de ajuda de ninguém, sem precisar esperar mais um dia sequer. O que aquele homem levou 38 anos para entender, Jesus mostrou em um instante. A libertação não vem de métodos,
não vem de processos humanos, não vem de fórmulas. Ela vem da voz do próprio Deus. Jesus fala com você. O que está te prendendo há tanto tempo? O que te faz acreditar que você nunca vai conseguir sair dessa situação? A verdade é que a ansiedade se torna um hábito, um ciclo vicioso que nos mantém reféns de pensamentos destrutivos, medos e inseguranças. Mas a mesma voz que disse, levanta-te e anda, está falando com você hoje. Você não precisa continuar preso. Você não precisa aceitar que sua vida será sempre assim. Mas a pergunta ainda é a mesma. Queres ficar são? Se essa palavra falou ao seu coração, comente. Eu escolho a libertação. E compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa romper esse ciclo. Mas espere. E quando parece que Deus não responde? Quando você ora, clama e não vê resposta? O que acontece a seguir pode transformar sua forma de enxergar essa situação. Ana chorava em silêncio. Seu coração estava pesado, sua alma angustiada. Ela já não tinha mais forças para explicar sua dor para os outros, porque ninguém parecia compreender. Ano após ano, a cena se repetia. A humilhação, o desprezo, as palavras cortantes de Penina, a outra esposa de seu marido, que tinha filhos e fazia questão de lembrar Ana de sua esterilidade. O peso daquela situação era insuportável. E o pior de tudo? Deus parecia estar em silêncio. Jesus fala com você. Quantas vezes você já se sentiu como Ana? Orando, clamando, mas sem resposta. Vendo o tempo passar, as coisas continuarem iguais. E dentro de você, a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta. Será que Deus me esqueceu? Ana poderia ter se conformado, poderia ter aceitado sua dor como um destino selado, poderia ter se entregado à amargura e deixado sua fé morrer. Mas em vez disso, ela fez algo que mudou tudo. Ela se levantou. A Bíblia diz que certa vez, depois de uma refeição, Ana se levantou e foi até o templo para orar. Parece um detalhe pequeno, mas não é. Esse foi o momento em que ela decidiu agir diferente. Ela não apenas orou. Ela derramou sua alma diante de Deus. Suas palavras nem saíam direito. Apenas seus lábios se moviam. Seu choro era intenso. Suas emoções estavam à flor da pele. Jesus fala com você. Quando foi a última vez que você orou desse jeito? Quando foi a última vez que você deixou de lado as orações mecânicas e apenas abriu o coração diante de Deus, sem reservas, sem filtros, sem medo de parecer fraco? Eli, o sacerdote, viu Ana e pensou que ela estava embriagada. Olha que curioso, o nível de intensidade da oração dela era tão profundo que parecia loucura para quem olhava de fora. Mas Ana não estava louca. Ela estava desesperada por uma resposta. E Deus não desprezou essa oração. Eli disse a ela, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1,17. E algo impressionante aconteceu. A Bíblia diz que Ana se levantou, comeu e já não estava mais triste. Mas preste atenção, ela ainda não estava grávida. A promessa ainda não tinha se cumprido. Nada havia mudado no natural. Jesus fala com você. Será que sua ansiedade vem do fato de que você só acredita na resposta depois que vê a mudança? Será que você só se sente em paz quando Deus já fez o que você pediu? Porque Ana nos ensina que a verdadeira fé descansa antes da resposta chegar. E no tempo certo a promessa se cumpriu. Ana concebeu um filho e o chamou de Samuel, que significa Deus ouviu. Deus sempre ouviu Ana. Deus sempre ouve você. Mas há um tempo certo para cada coisa. E enquanto esse tempo não chega, Ele está trabalhando em você. Jesus fala com você. Será que o silêncio de Deus não é, na verdade, um convite para você confiar mais? Para você se aprofundar na presença dEle, em vez de apenas esperar a bênção? Se essa palavra falou ao seu coração, comente. Eu confio em Deus. E compartilhe essa mensagem com alguém que está esperando por uma resposta. Mas e quando a ansiedade nos faz perder o foco do propósito? E se eu te disser que muitos estão sendo distraídos sem perceber, o que vem a seguir pode abrir seus olhos para algo que você nunca notou antes. Neemias segurou firmemente a ferramenta em suas mãos. O sol escaldante castigava sua pele, mas ele não podia parar. Não agora. Diante dele, os muros de Jerusalém estavam em ruínas. Um símbolo visível do fracasso, da vergonha
e da destruição que o povo de Deus havia enfrentado. A cidade que um dia fora gloriosa, agora estava exposta, vulnerável aos ataques inimigos. Mas Neemias não enxergava apenas escombros. Ele via uma missão. Jesus fala com você. Quantas vezes a ansiedade te faz perder o foco do seu propósito? Quantas vezes você começa algo com paixão, mas no meio do caminho se vê cercado por distrações, medos e inseguranças? Foi exatamente isso que tentaram fazer com Neemias. Enquanto ele e seu povo trabalhavam para reconstruir os muros, os inimigos se levantaram contra ele. Sambalate, Tobias e Gesem tentaram de tudo para fazê-lo desistir. Primeiro, zombaram dele, dizendo que aquela construção não passava de uma piada. Depois, tentaram intimidá-lo com ameaças, espalhando medo entre os trabalhadores. Mas quando perceberam que nada disso funcionava, usaram a estratégia mais perigosa de todas, a distração. Eles enviaram mensageiros para chamar Neemias para uma reunião. Disseram que precisavam conversar com ele, que era importante, que ele devia largar tudo e ir. Mas Neemias entendeu a armadilha. E sua resposta foi simples, mas poderosa. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Neemias 6:3. Jesus fala com você. Será que você tem descido do que Deus te chamou para fazer por causa de distrações? A ansiedade pode ser uma arma do inimigo para tirar seu foco do seu propósito. Você começa o dia querendo crescer espiritualmente, mas é puxado para preocupações sobre o futuro. Você quer servir a Deus, mas é distraído por comparações, medo do que os outros vão pensar ou a pressão de corresponder às expectativas. Neemias sabia que se parasse para se justificar, para rebater acusações ou para tentar agradar a todos, ele nunca terminaria sua missão. E essa é a grande verdade. Quando você se distrai com o que não importa, você paralisa o que realmente importa. E aqui está o mais chocante. Os inimigos de Neemias não queriam apenas distraí-lo, eles queriam matá-lo. Porque sempre que você está prestes a construir algo grande para Deus, há um ataque espiritual tentando impedir. Jesus fala com você. E se as lutas que você está enfrentando hoje não forem um sinal de que você está no caminho errado, mas sim de que você está tão perto da promessa que o inimigo está desesperado para te parar? Neemias não se curvou ao medo, não perdeu tempo rebatendo mentiras e não permitiu que a ansiedade o fizesse descer. Ele permaneceu firme até que os muros foram reconstruídos, e quando o povo viu que era possível, eles se fortaleceram e voltaram a ter esperança. E agora, olhe para a sua vida. Será que você tem dado atenção demais às vozes erradas? Será que tem perdido tempo tentando se justificar para quem nunca vai te apoiar? Será que tem descido do seu propósito por causa do medo? Jesus fala com você. Deus te chamou para algo grande, mas você precisa decidir se vai permanecer ou se vai descer. Se essa palavra falou ao seu coração, comente. Eu não vou descer. Declare isso sobre sua vida. Mas e quando a mente está tão desgastada que parece impossível encontrar paz? E se eu te dissesse que há uma chave escondida na Bíblia que pode transformar sua forma de pensar? O que vem a seguir pode ser o que você precisa para mudar tudo. A mente pode ser um campo de batalha. E talvez você saiba exatamente como é estar nesse conflito constante. Você tenta encontrar paz, mas os pensamentos parecem incontroláveis. O medo do futuro, a culpa pelo passado, a insegurança sobre o presente, tudo isso gritando ao mesmo tempo, como se sua mente estivesse em um redemoinho sem fim. Jesus fala com você. E se eu te dissesse que essa guerra na sua mente pode ser vencida? Que Deus te deu uma chave para transformar completamente seus pensamentos? Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas o que isso realmente significa? Será que é possível parar de ser prisioneiro da ansiedade, da dúvida e do medo? A Bíblia nos apresenta um poderoso exemplo de transformação mental, o apóstolo Paulo. Antes de ser um seguidor de Cristo, ele era Saulo, um homem dominado por uma mentalidade de ódio e perseguição. Ele acreditava estar certo, mas estava completamente cego para a verdade. Ele era guiado por pensamentos de condenação, vingança e justiça própria. Até que, em um momento inesperado, Jesus o encontrou no caminho para Damasco.
Uma luz tão forte brilhou ao seu redor que ele caiu por terra. E então ele ouviu a voz que mudaria tudo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Jesus fala com você. E se a resposta para sua ansiedade não estiver em lutar contra os pensamentos, mas sim em permitir que Deus os transforme completamente? Paulo ficou cego por 3 dias. Não podia ver nada. Mas algo ainda mais profundo estava acontecendo. Sua mente estava sendo renovada. Ele teve que desaprender tudo o que achava que sabia. Ele teve que abandonar o controle e confiar completamente em Deus. E aqui está o ponto mais impressionante. A maior batalha de Paulo não foi contra pessoas, mas contra a forma como ele pensava. Ele teve que escolher entre continuar sendo escravo da sua velha mentalidade ou permitir que Cristo transformasse sua mente. Jesus fala com você. Quantas vezes você se sente preso em padrões de pensamento que te destroem? Você tenta mudar, mas logo volta para o mesmo ciclo. Você quer confiar em Deus, mas a ansiedade te arrasta de volta para o medo. Você quer descansar, mas os pensamentos não te deixam. A transformação da mente não acontece de uma vez. Paulo passou por um processo. Ele teve que aprender a focar no que era verdadeiro, no que edificava, no que vinha de Deus. Em Filipenses 4:8, ele mesmo nos dá um segredo. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Isso significa que você tem um poder que talvez nunca tenha percebido. Você pode escolher no que focar. Você pode alimentar pensamentos de medo, ou pode escolher confiar em Deus. Você pode continuar permitindo que a ansiedade dite suas decisões, ou pode decidir que sua mente pertence a Cristo. Paulo não apenas teve sua mente transformada, mas ele se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. Aquele que antes era movido pelo ódio, passou a ser guiado pelo amor de Cristo. Aquele que antes estava preso no legalismo, passou a viver na graça. Ele mesmo disse, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Jesus fala com você. Você quer viver com uma mente renovada? Você quer romper com os pensamentos que te destroem? Então escreva nos comentários. Eu escolho renovar minha mente. Declare isso como um ato de fé. Mas há algo ainda mais profundo sobre essa renovação. Algo que poucos percebem, mas que pode ser a chave para a paz que você tem buscado. O que vem a seguir pode mudar tudo. O vento uivava sobre as águas agitadas. O barco balançava violentamente e os discípulos lutavam para mantê-lo sob controle. As ondas eram imensas, ameaçadoras. O medo crescia em seus corações e a ansiedade se espalhava como um veneno silencioso. Eles estavam diante de uma tempestade implacável. Jesus fala com você. Quantas vezes sua vida parece exatamente assim? Você tenta remar contra as dificuldades, tenta manter tudo sob controle, mas as tempestades da vida vêm com força total. O medo paralisa, a incerteza rouba sua paz. Você se pergunta, onde está Deus? Será que ele me abandonou? Mas agora, imagine essa cena. No meio do caos, enquanto os discípulos gritavam apavorados, Jesus dormia. Sim, ele estava ali, no mesmo barco, descansando. O vento soprava, a água entrava, a tempestade rugia, mas Jesus dormia. Como ele conseguia? Como era possível estar tão tranquilo em meio a uma tempestade aterrorizante? Os discípulos, desesperados, o despertaram. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Jesus fala com você. Quantas vezes você já fez essa mesma pergunta? Senhor, não vês o que estou passando? Não percebes minha angústia? Não te importas? E então, algo extraordinário aconteceu. Jesus se levantou, olhou para o mar revolto e disse, acalmai-vos, sossegai. Marcos 4:39. No mesmo instante, as ondas se aquietaram, o vento cessou e uma paz sobrenatural tomou conta do ambiente. O impacto desse momento foi tão grande que os discípulos ficaram atônitos. Eles se entreolharam e perguntaram uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4:41. Jesus fala com você.
A mesma voz que acalmou aquela tempestade pode acalmar a tempestade dentro de você. A ansiedade surge quando acreditamos que tudo depende de nós. Quando achamos que precisamos ter todas as respostas, todas as soluções, todas as forças. Mas aqui está a verdade que pode mudar sua vida. A paz que excede todo o entendimento não vem da ausência de problemas, mas da presença de Jesus. O que fez a diferença para os discípulos não foi a tempestade acabar. Foi perceberem que Jesus sempre esteve no barco com eles. E agora, olhe para a sua própria vida. Qual é a tempestade que está tentando te afundar? O medo do futuro? A incerteza sobre seus caminhos? A culpa pelo passado? Jesus fala com você. Ele está no seu barco. E se ele está com você, não há motivo para temer. A grande questão não é se as tempestades virão. Elas virão. A pergunta real é: onde está sua fé? Você confia mais no tamanho da tempestade ou na autoridade de Jesus sobre ela? O apóstolo Paulo escreveu: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Isso significa que a paz de Deus não é lógica, não depende das circunstâncias, não se baseia em se tudo está bem ao seu redor. Ela excede o entendimento humano, é um descanso profundo que vem do Espírito Santo. Mas você precisa escolher recebê-la. Jesus fala com você. Se você continuar focado na tempestade, nunca enxergará o Deus que está acima dela. Agora, eu te desafio. Nos comentários, escreva com fé: Jesus está no meu barco. Declare isso como uma verdade sobre sua vida. Mas há algo ainda mais poderoso que você precisa entender sobre essa paz sobrenatural, algo que pode mudar completamente sua forma de lidar com a ansiedade. E o que vem a seguir pode transformar sua vida para sempre. A ansiedade tem te aprisionado? Você sente que está sempre correndo atrás de algo que nunca alcança? Que mesmo quando as coisas parecem estar bem, um medo silencioso sussurra no seu coração, dizendo que algo ruim pode acontecer a qualquer momento? Jesus fala com você. Há um caminho para romper esse ciclo e experimentar uma paz que o mundo não pode oferecer. Vamos voltar a uma cena que mudou a história da humanidade. Os discípulos estavam reunidos após a ressurreição de Jesus, mas em vez de celebrarem a vitória, eles estavam trancados em um cômodo, tomados pelo medo. O que aconteceria com eles agora? Será que seriam perseguidos? Será que tinham entendido tudo errado? Eles estavam ansiosos, inseguros, confusos, até que de repente Jesus aparece no meio deles e declara: paz seja convosco. João 20:19. Jesus fala com você. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, mas a presença dele na sua vida. A paz que Jesus oferece não depende das circunstâncias. Não depende do dinheiro que você tem ou deixa de ter. Não depende do que as pessoas pensam sobre você. Essa paz não é frágil como a do mundo, que desaparece no primeiro sinal de tempestade. Ela é firme, inabalável, sobrenatural. Talvez você esteja tentando encontrar paz da forma errada, tentando controlar tudo, tentando prever o futuro, tentando segurar as rédeas da vida com suas próprias mãos. Mas a verdade é que o controle que você acha que tem é uma ilusão. A ansiedade nasce quando colocamos nossa confiança no lugar errado, em nós mesmos, nas pessoas, no sistema deste mundo. Jesus fala com você. Se sua paz depende das circunstâncias, você nunca terá paz de verdade. O apóstolo Paulo escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Você percebe o que esse versículo diz? A ansiedade não é vencida com mais controle, mas com entrega. Quando você aprende a confiar em Deus, em vez de tentar carregar o peso do mundo sozinho, algo muda dentro de você. Mas como entregar de verdade? Como parar de viver nesse ciclo de preocupação constante? Aqui está o segredo. Você precisa escolher no que vai focar. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Se sua mente está sempre focada nos problemas,
sua vida será dominada pela ansiedade. Mas se você aprender a fixar seus olhos em Deus, Ele te dará uma paz que não faz sentido para o mundo. Jesus fala com você. A paz não está no futuro, mas no presente, quando você aprende a confiar. Então, hoje eu te desafio. Dê um passo de fé. Escreva nos comentários: eu escolho a paz de Jesus. Declare isso como um ato profético sobre sua vida. E se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Porque a paz que Jesus oferece não é apenas para você, é para todos que estão cansados, sobrecarregados e desejam descanso para a alma. Você sentiu algo diferente durante essa mensagem? Aquela inquietação no coração, como se Deus estivesse falando diretamente com você? Isso não é coincidência. Se você chegou até aqui, é porque Deus está trabalhando em sua vida. Ele quer te libertar desse ciclo de ansiedade. Ele quer te dar uma paz que o mundo não pode tirar. Mas agora vem a parte mais importante: a decisão de confiar. Porque não adianta apenas ouvir. Você precisa entregar, precisa se render, precisa deixar Jesus assumir o controle da sua vida. Você está pronto para isso? Agora, eu quero que você feche seus olhos por um momento. Respire fundo, silencie sua mente. Talvez sua cabeça esteja cheia de pensamentos, talvez a ansiedade tente tomar conta. Mas agora, é a hora de entregar tudo. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, cansado, sobrecarregado, ansiando pela paz que só Tu podes dar. Eu reconheço que muitas vezes tentei carregar o peso sozinho, tentei resolver tudo com minhas próprias forças, e isso só me trouxe mais medo, mais angústia. Mas hoje, Senhor, eu coloco tudo nas Tuas mãos. Eu entrego a minha ansiedade, as minhas preocupações, o meu futuro. Jesus, entra no meu coração e toma o controle da minha vida. Me ensina a confiar, a descansar em Ti, a não permitir que os ventos da vida tirem os meus olhos de Ti. Renova minha mente, cura minhas feridas, fortalece minha fé. Eu declaro que a minha paz não vem do mundo, mas de Ti. Eu escolho confiar, eu escolho descansar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você orou essa oração, escreva nos comentários: Jesus é minha paz. Declare isso sobre a sua vida. Mas espera, isso não pode parar aqui. O que vem a seguir pode ser a peça que faltava para sua transformação completa. O vídeo que está na tela agora vai te revelar algo que pode mudar sua vida de uma vez por todas. Se essa mensagem tocou seu coração, o que você vai descobrir no próximo vídeo pode te levar para um nível ainda mais profundo de paz e libertação. Não saia sem assistir. E mais uma coisa, essa palavra não pode ficar só com você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser o instrumento que Deus usará para libertar outra vida. E para fechar, lembre-se do que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Essa paz é sua. Agora clique no próximo vídeo e continue essa jornada de libertação.